Então vamos para o nosso primeiro exercício e eu vou aproveitar os exercícios para completar a teoria. Então, praticamente essas primeiras aulas de exercícios aqui, elas servirão também para você aprender coisas que ficaram faltando lá na aula. Lá na aula tem o geralzão e aqui a gente vai comentar coisas muito específicas. Então, presta atenção, né? E acompanhe todos os exercícios. Em cada um deles vai ter essa questão que eu estou dizendo aqui, completar a teoria. Vamos para o primeiro exercício aqui, ó. Considere a figura a seguir em que E é o vetor de campo elétrico resultante em A, gerado pelas cargas fixas Q1 e Q2, e F é a força elétrica na carga de prova Qzinho, colocada em A. Dadas as alternativas a seguir, assinale a correta. Então, o que nós estamos podendo observar nessa figura? Primeira coisa, a força aqui, ó, é vertical e apontada para cima. E o campo, ele é vertical e apontado para baixo. Então, isso daqui vem do fato, né, da nossa definição da aula passada. O que vem a ser a força em termos do campo? A força é o produto da carga pelo campo, né? Isso daqui a gente aprendeu na aula de vetores, a primeira aula do ano, né? Isso daqui é um produto que a gente chama de produto escalar por um vetor, né? Dependendo do valor desse escalar aqui, a gente vai ter algumas situações diferentes. Vamos lembrar? Olha, se o Q for zero, bom, se o Q for zero, a gente não tem muita coisa para discutir, né? Zero vezes qualquer coisa, mesmo nesse tipo de produto, continua sendo zero. Então a força vai ser zero. Agora, se a carga que estiver ali colocada no campo, ela for positiva, então nós vamos ter aqui o seguinte, né? O F e o E, a força e o campo, elas terão o mesmo sentido. FE tem o mesmo sentido. Não é o caso da figura, né, gente? Não é o caso da figura, olha só. O sentido de F é para cima e o sentido de E é para baixo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, na terceira situação. Se a carga for negativa, então o F e o E, quer dizer, o vetor que representa a força e o vetor que representa o campo, eles têm sentidos opostos. Isso tudo estava lá na aula sobre vetores, a primeira aula do ano. Dá uma olhada na sua apostila. Então, qual é a conclusão aqui a respeito dessa situação? Bom, a conclusão para essa situação do exercício é que a carga é menor que zero. Por quê? Porque a força está apontada para cima e o campo está apontado para baixo. Tudo bem? Nota uma coisa que é importante também observar, né? O F, vetor que representa a força, e o E sempre tem a mesma direção. No caso desse exercício, né, a direção é a direção vertical, tá bom? Tudo jóia? Agora vamos tentar montar aqui nesse esquema mesmo, né, como é que fica o campo, né, para a gente saber o sinal da carga Q1 e da carga Q2, né? Então, qual seria a combinação de dois vetores, né, para dar esse vetor aqui resultante? Veja o que eu vou fazer aqui. Você está vendo essa direção aqui, ó? Eu vou imaginar, né, uma projeção desse vetor E aqui, ó,
paralela a essa direção, tá? Dessa forma assim, ó. Paralela a essa direção. Aqui, ó. E vou imaginar a mesma coisa na outra extremidade aqui, ó, paralela a essa direção para lá. Isso significa que eu tenho um vetor aqui, ó, nessa direção e nesse sentido, um vetor de campo elétrico. Como essa é a direção da carga Q2, esse daqui é o campo gerado por ela, é o E2. E como é que é o E2? Você está observando? O E2 é um vetor que aponta para dentro dela. Isso permite a gente tirar uma conclusão, né? Quando é que o campo aponta para a própria carga? Q2 é negativo. Lembra da aula de teoria? Quando o campo aponta para a própria carga, né? É porque a carga é negativa. Agora vamos olhar o que está acontecendo lá com essa outra direção, ó. Eu teria que ter, para compor um vetor resultante que apontasse para baixo, um outro vetor aqui, ó. Correto? Esse daqui seria o vetor E1. Essa daqui é a direção que liga o ponto que eu estou pensando até a carga Q1. Por isso que ele é o E1. Né? E o E1, se você olhar, né, para dar esse vetor resultante que nós vemos aqui embaixo, ele tem que estar apontado assim. Ou seja, para fora da carga Q1. E o que é que significa isso, apontar para fora? Significa que a Q1 tem que ser positiva. Ok? Vocês entenderam como é que a gente faz o uso da propriedade dessa expressão aqui, ó, com essas situações? Então, olha lá, o E2 tem que ser apontado dessa forma e o E1 assim. E as conclusões são essas que estão aqui. Então, qual é a alternativa que nós vamos assinalar aqui? Ó, Qzinho é negativo aqui, Qzinho é negativo aqui e aqui. O Q1 é positivo. O Q1 é positivo aqui e aqui. Olha lá, ó, Q2 é negativo. Então, a alternativa que a gente assinala está aqui, ó. É a alternativa D. Confirmando, ó, Q1 positivo, Q1 positivo, Q2 negativo e Qzinho negativo. Esse exercício foi muito interessante, muito importante para a gente entender a relação, né, da direção e do sentido da força com o campo. Espero que você tenha aprendido bastante com ele. Daqui a pouco mostro mais um.